Saudações sustentáveis, pessoal, aqui é o professor Paulo Vieira. Nós vamos ter mais uma aula da disciplina URB 114, Sistemas de Abastecimento de Água, do curso de Engenharia Urbana da UFOP. Neste conteúdo da unidade 9, adutoras de água, vamos tratar do item 9.2, dos elementos sobre traçado de adutoras, vazões, considerações de dimensionamento hidráulico das adutoras de água do sistema de abastecimento. Inicialmente falando sobre o traçado da adutora, essas adutoras, então, por uma questão de segurança sanitária e de estabilidade do funcionamento hidráulico, elas devem ser projetadas aí para operar totalmente abaixo das linhas piezométricas efetivas do escoamento permanente ou coincidentes com essa. Então, do ponto de vista sanitário, essa água vai estar sempre sob pressão, né, diferente da pressão atmosférica, e aí no caso de rompimento dessa tubulação, né, a gente evita de ter contaminação dela, né, entrar algum elemento contaminante na tubulação. E do ponto de vista de estabilidade do funcionamento hidráulico, como é uma força da natureza que vai estar, né, agindo ali, né, essa condição da gravidade, né, exigindo então o escoamento ali dessa forma, né, a gente não depende de máquinas, né, por exemplo, do sistema de bombeamento. Então, essa, né, é a garantia então que a gente tem de estabilidade, né, desse funcionamento hidráulico, não vai então depender, né, do desempenho aí de um sistema de máquinas. Nessa figura, a gente, né, ilustra um pouco o traçado dessas adutoras do ponto de vista hidráulico, né, que é o primeiro elemento então que a gente tem que observar para pensarmos então qual será o traçado da minha adutora. Então, lembrando, a gente vai buscar, né, uma adutora que funcione sempre próximo dessa condição aqui, ó, desse traçado 1 aqui, né, que vai estar sempre abaixo, olha só, em todo momento dessa adutora aqui que está ligando, né, um reservatório ao outro, né, então um sistema de captação ou um reservatório, né, de acumulação ou de compensação para um outro ponto, um outro reservatório, né? Então, essa adutora que está ligando esses dois pontos aqui, sempre abaixo, olha só, da linha piezométrica efetiva, né? Isso lembrando, né, esse comportamento aqui relacionado ao escoamento permanente, ou seja, né, a gente adotando, né, o escoamento permanente para uma condição onde não vai ter variação de escoamento no tempo. E também podemos já, né, já anunciar, né, que a modelagem hidráulica das adutoras vai ser também assumindo o escoamento uniforme, né, e não a velocidade também não variando, né. A gente não tem entre dois pontos, né, entre um ponto e o outro, a gente não vai ter uma variação no tempo e nem da velocidade. Então, o escoamento sendo permanente uniforme, né? Mas do ponto de vista do escoamento permanente aqui, simplesmente, né? Ou seja, não varia no tempo, né? A gente então busca, né, um perfil de adutora com esse traçado sempre abaixo da linha piezométrica efetiva, né, que vai ser em função dessa cota, né, que a gente vai ter aqui do reservatório, do ponto 1, né, do ponto mais alto, que eu estou então levando essa água para um ponto mais baixo, né, então definindo então essa linha piezométrica, né, em função, né, dessa carga ou dessa altura, né, dessa lâmina, e também em função da cota, né, de posição, né, a cota nossa, né, em relação a um ponto de referência, né, que o ponto de referência seja essa superfície desse reservatório, né, então essa altura, né, que a gente vai ter dessa carga, dessa altura aqui da água, né, mais da cota de posição, a gente vai então definir a nossa linha piezométrica efetiva, né? E aí, olha só, essa distância, né,
essa diferença de cota, né, entre a adutora e a linha pisométrica, ela indicando, né, que tem uma pressão positiva, né, ou seja, tem uma pressão diferente daquela pressão atmosférica, né? Então, funcionando sob conduto forçado, né? Isso que a gente está buscando aí, né? Uma pressão positiva, uma pressão diferente da pressão atmosférica, né? Para então ter essa condução do escoamento, né? Em função aí dessa posição. Nós temos então um segundo momento que a gente pode ter, né? Uma outra linha de adutora, né? Coincidente com a linha pisométrica. Então, como, né, vai estar, né, coincidente com a linha pisométrica, então ele vai ter uma pressão, né, não tem essa diferença de cota, né, a pressão é a pressão atmosférica. Então, aí a gente já entende, né, ocorrendo um desnível necessário, um desnível, né, de um ponto inicial para um ponto final, esse escoamento vai ocorrer um escoamento livre, né. Então, é uma indicação de escoamento livre, né? Por gravidade, mas um escoamento livre. Aqui um escoamento forçado, a linha 1, né? Já a linha 3, olha só, a gente vai ter um trecho, né, da adutora, né, esse perfil, esse traçado da adutora aqui, né, que corta a linha pisométrica, esse ponto que ela corta vai indicar, então, que a pressão aqui é uma pressão negativa, né? Então, parte dela está abaixo, né, da linha pisométrica, então a gente tem uma pressão positiva, e esse trecho está uma pressão negativa. Então, nesse ponto aqui, não vai ser possível o escoamento ocorrer, né, de forma forçada, a não ser que, em conduto forçado, a não ser que a gente, né, trabalhe aí com, né, uma seção, né, cheia dele, ou então, né, que é feito na maior parte das vezes, é alterar a linha pisométrica. Então, é instalado, né, nesse ponto onde, né, a linha já, a adutora, né, passou pela linha pisométrica, instala-se um reservatório e aí eleva-se esse nível da água novamente, e então trabalha com uma outra linha pisométrica, né? Então, trabalha com uma outra linha pisométrica nesse ponto, onde a gente, então, vai ter condição de ter, né, o traçado da adutora com 2 trechos aí, né, mas sempre abaixo da linha pisométrica, porque a gente, então, definiu num outro elemento aqui, né, definindo a linha pisométrica. O traçado 4, olha só, ele já passa o plano de carga estático, né? Então, já fica, né, inviável, né, trabalhar a gente em conduto forçado, né, por gravidade, no ponto 4 e no ponto 5, né? Então, nesses 2 traçados aqui, a gente vai precisar, então, de um recalque, né, de um sistema aí de bombeamento para poder vencer, né, essas cotas aí, que são, né, superiores àquelas que a gente tem, então, disponíveis para funcionar aí através da gravidade, né, para transporte dessa água. Nessa figura a gente também tem ilustração, nessas 2 figuras, né, das linhas pisométricas aqui de adutoras por recalque, como eu estava falando, né, no caso, né, daqueles 2 traçados lá, né, caso ocorra, né, um obstáculo, um morro, alguma coisa assim, né, uma montanha, né, que precisa de ser, né, a gente precisa de passar por essa montanha, né, por essa adutora, né, de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, né. Então, o sistema, né, olha aqui, ó, uma elevatória convencional, então a gente vai ter que levar a linha pisométrica, né, através de um sistema de bombeamento, vencendo então aí a altura, né, a altura de recalque, a altura, né, de sucção, seria esse desnível aí, né, em relação ao nível de água, e também em função
da perda de carga. Então, eu vou, né, levar a minha cota, né, por uma altura manométrica, e aí minha linha pesométrica vai ser em função, né, dessa condição de perda de carga que eu vou ter até ao meu reservatório, ou o ponto que eu quero, né, aduzir essa água. E ao longo, né, e dentro de um sistema, né, de uma redistribuição, uma outra forma de elevação, né, através de um sistema, né, de bombeamento, pode ser também através de um sistema de elevatório do tipo booster. Então, eu preciso de elevar a cota, né, piezométrica, né, de um determinado ponto, mesmo que eu esteja, né, numa condição de escoamento forçado por gravidade, né, e aí eu ainda preciso de elevar um pouco essa energia para poder vencer, né, o obstáculo, por exemplo, da perda de carga, ou o obstáculo geométrico, né? Então, eu preciso, então, de aumentar o nível, a carga, né, que eu tenho, né, de energia ali da água para poder vencer esses dois obstáculos. Então, uma outra linha pesométrica, né, de adutoras, né, que eu tenho, então, em dois momentos aí, com sistemas elevatórios. Trazendo, então, algumas recomendações para o traçado de adutoras, né? Elas devem ser definidas em critérios técnicos, como esse, né, de avaliação hidráulica da forma do escoamento, né, buscando sempre o escoamento forçado, devido a um critério de segurança, né, sanitária, assim como também uma estabilidade, né, do escoamento, né, uma confiança do escoamento, né, e também devido, né, à viabilidade econômica. Aí entra, né, o aspecto, né, de critério econômico, né, que é o custo, né, o custo para transportar essa água, para escoar essa água, né. A gravidade, né, a gente trabalhando, né, o escoamento por gravidade, a gente não vai ter um custo com energia, né? Então, isso fazer essa análise econômica, né? É um critério econômico, além do próprio material e de outros elementos por onde vai passar a tubulação, se tem, né, um desmonte em rocha, se vai lançar, né, um túnel, uma tubulação em túnel, se tem uma área, né, onde precisa de ter uma ancoragem. Então, todos esses elementos, né, que vão incidir nos custos também, devido ao local e o traçado que a gente vai lançar, né? A concepção deve ser realizada com auxílio de levantamento topográfico, geotécnico e inspeção de campo, né, para a gente levantar não somente a questão das cotas, né, das diferenças de níveis, mas também os outros elementos ali físicos do terreno, né, que podem incidir, então, numa necessidade especial, por exemplo, do traçado da adutora, assim como até na sua própria inviabilidade de ser lançada ali, né? Por isso que o trabalho em campo, né, a inspeção de campo também é muito importante. Evitar regiões que dificultam os trabalhos aí, né, dificultam os trabalhos de implantação, operação e manutenção, não é só de plantação não, é depois da questão da operação e manutenção, né, exemplos, por exemplo, áreas pantanosas, né, essas áreas brejosas, declividades elevadas, vias de tráfego intenso, áreas de preservação ambiental. Então, são áreas que a gente deve, né, evitar, né, porque elas vão impactar né, tanto na obra, assim como depois na manutenção, na inspeção, ou mesmo na própria obra, caso, né, precise fazer uma melhoria. A adutora deverá ser implantada, de preferência, em ruas e terrenos públicos, né, exemplo, condicionada ao sistema viário, né? Então terrenos em vias públicas aí, para minimizar os problemas de desapropriação, por causa da faixa de servidão que vai ser necessário lançar, né? Essa área que vai estar acima da tubulação,
contando que ela vai estar ali subterrânea, que não vai ser permitido, então, a ocupação na superfície desse trecho ali acima, né, da tubulação, ocupação com outra estrutura ou com outra finalidade ali, né, que venha, né, a ter. E de acesso e manutenção, né? Então, uma via pública, ela sempre favorece aí esse acesso à manutenção. Então, o traçado sempre privilegiar, buscar, né, lançar nessas vias, né, nessas vias vicinais ou vias, né, urbanas, né, onde a gente então tem essas condições ou minimiza esses problemas, como foi colocado. Material da tubulação, ventosas, descargas e outros acessórios, como, por exemplo, bloco de ancoragem, quando a gente está passando um trecho com uma declividade muito grande, um aclive muito grande, então é importante a gente ancorar ali essa tubulação, com devida proteção aí contra a corrosão, né? Então, todos esses materiais, não somente a tubulação, mas todos os acessórios que a gente utilizar, então, ser materiais aí com uma pintura e com uma preparação anticorrosiva, né? Para durar mais, ter uma durabilidade maior, porque são materiais que vão ficar expostos, né? Procurar terrenos com características de solo, com capacidade de suportar esforços, né? Evitando então solos rochosos, alagadiços, solo de baixa resistência e quando, né, for necessário, né, prever os blocos de ancoragem em locais aí onde não tenha uma estabilidade, né? Outras recomendações, por exemplo, levantamento planimétrico com a faixa aí, né, indicando de 30 a 60 metros, né, de largura, sondagem do terreno, atrado e a percussão ao longo da faixa, então, né, lançar essa sondagem, né, também no menor né, estaqueamento possível, né, elaboração de planta baixa do traçado da adutora com estaqueamento da faixa de adutora a cada 20 metros, elaboração do perfil do terreno e da adutora, né? Então, eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né, perfil aí de projetos de adutora, né, e também perfil do terreno. Então, essa adutora ela vai estar ali subterrânea, mas ela vai seguir o perfil do terreno, né? Se a gente estiver trabalhando ali, né, com uma carga, né, em função daquele ponto inicial, onde a gente não precisa de usar, né, uma declividade a mais, né? Então, a gente vai seguir a declividade do terreno, né? Mas é importante a gente indicar, então, o perfil do terreno e da adutora. Garantir recobrimento adequado da adutora ou reforço de sua estrutura para o caso de eventual trânsito de veículo sobre a faixa de adutora. Então, esse recobrimento aqui vai depender da localidade, né, que ela vai estar passando, se ela está passando em vias, né, ela tem, então, essa tipicidade de onde a gente está passando esse recobrimento mínimo, né? Então, varia de 50, 70 centímetros até 1 metro, né? Às vezes até um pouco mais em função da carga que vai estar passando por ela ali, caso seja uma via de, né, um tráfego mais intenso e tudo mais. Sinalizar a faixa para a identificação de adutora enterrada, né? Então, nos trechos que ela estiver enterrada, a gente sinalizar essa faixa aí, para eventualmente, né, ter alguma construção, alguma obra ali, né, não sair colocando a máquina ali, escavando, né, antes de identificar, né, o local que ela está. E também, olha só, as faixas de servidão e desapropriação, aí tem aqui algumas indicações, né, dessas faixas aí. Então, por exemplo, diâmetro de até 400 milímetros da tubulação. A largura, então, que a gente precisa ter, né, no eixo aí de 2 metros, né, acima, que olha, diâmetro acima de 400 até 800 milímetros, a largura da faixa aí, ó, de 3 metros, né, então, 1,5 para cada lado, em função do eixo aí da tubulação, né. E aí a gente tem outras indicações aqui na tabela também, né? Mas isso aqui, dependendo do local, existe uma norma própria, ou do município, ou da concessionária de água que vai estar fazendo o projeto, né? Então, é importante a gente observar
qual que é a indicação dessa largura da faixa de servidão, né, que quando não for na área pública, vai precisar de fazer o processo de desapropriação. Quando for passar num terreno particular, né, a não ser que ele vai ter que, mesmo ele cobrando ou não, né, uma indenização, o processo é de desapropriar. Então, desapropria do particular para o ente público, e aí, se eu estiver fazendo, né, o abastecimento de água, né, o serviço estiver sendo feito por uma empresa terceirizada, ela fica concedida aí a usar aquela faixa de servidão, né, para fazer manutenção da adutora. Então, falando um pouquinho, né, de outro elemento importante para o projeto, né, de adutoras, e depois também vai ajudar no controle operacional, né, a vazão aí que a gente utiliza inicialmente para o dimensionamento, né. Então, considerações para determinação dessa vazão, dessa água que a gente vai estar transportando, essa quantidade de água na adutora. Então, horizonte de projeto, período de funcionamento da adução e a vazão, né, de fato, que a gente vai estar trabalhando ali em cada tipo de adutor. Então, o primeiro elemento aqui, né, a primeira consideração seria esse horizonte de projeto. Então, verificar qual que é a vida útil da obra, 10, 15, 20 anos, qual que é o período de projeto, né, que eu estou considerando aqui dessa obra, dessa adutora de água bruta, de água tratada, evolução da demanda, né? Então, considerar isso, a minha adutora, ela vai já considerar já qual a evolução da demanda, né? Uma demanda parcial, ou ela já vai considerar a demanda total, né? O custo da obra, né? Flexibilidade na ampliação do sistema, caso eu preciso de reduzir, ou caso eu preciso ampliar, né, o meu transporte de água, né, e o custo da energia elétrica, né. Então, esses são os elementos importantes aí, custo de energia elétrica no caso, né, de um bombeamento aí, de um sistema com recalque, né, por recalque aí. Outra consideração seria o período de funcionamento dessa adutora, né? Nós vamos funcionar ela com vazões aí, né, como vai ser indicada nas fórmulas adiante, que corresponde à adução de 24 horas por dia. Então, ela vai funcionar 24 horas por dia, ou nós vamos ter vazões, ou ela vai funcionar, né, num período menor, de 16 a 20 horas por dia, né, em uma linha por recalque, por exemplo, né. Então, um recalque aqui por bombeamento, né? Então, as vazões deverão ser maiores, né? Então, eu vou reduzir o período, né, de adução. Então, para aquela mesma demanda que eu tenho, eu preciso, então, em menos tempo, transportar mais água, né? Então, as vazões vão ser maiores caso eu reduza, né, aquele período, né, de funcionamento dela, né? Isso é muito comum ocorrer em sistemas, né, por recalque, né? Verificar a possibilidade de economia com operação fora de horário de ponta do sistema elétrico, né, início da noite, principalmente, né, onde a gente tem as bandeiras, né, então aqui funcionar, né, o sistema quando for por recalque fora desse horário. Geralmente os sistemas por gravidade funcionam 24 horas por dia e os sistemas por recalque funcionam por um período de tempo aí, né, menor, né? Então, né, como, né, exemplo, aí 16 a 20 horas. Então, naturalmente, que se eu puder transportar água, aquele volume de água no maior tempo, o meu diâmetro da tubulação vai ser menor, né? Então, isso é um elemento de projeto que depois tem que ser comparado, né? Se eu vou reduzir esse tempo de vazão, né, esse tempo de transporte, esse tempo de funcionamento, eu vou ter que aumentar o meu diâmetro, né? Então, aí a gente vai ter que fazer uma análise de custo, né? É mais viável com um diâmetro maior, porque eu vou estar, né, reduzindo ali a minha
meu bombeamento, né, meu custo com energia. Então, essa é uma análise econômica que tem que ser feita, né, juntamente com essa análise técnica, né, hidráulica e do sistema. A outra consideração são as vazões, né? Qual vazão que eu vou estar trabalhando de projeto, né? Então, por exemplo, sistema com reservatório de distribuição. Então, eu tenho um reservatório de distribuição no meu sistema, né? Captação, né? A estação de tratamento de água e a rede. E aí, qual vazão que eu utilizo, né? A gente já tinha apresentado anteriormente, né? Aquela vazão na adutora, né? Naquela adutora de água bruta, né? Da nossa, por exemplo, usando uma estação elevatória, né? A gente vai ter, então, né, aquela vazão lá em função da demanda, né, que eu tenho populacional, se eu tenho lá né, uma vazão específica para um consumidor especial, né, uma indústria, né, um consumidor especial que está além da população que eu vou abastecer, né, mais aquela, né, quantidade de água que eu vou usar na ETA, né. Então, lembrando que nessa adutora aqui, né, a vazão de adução que eu vou ter aqui, nesse sistema aqui de água bruta, eu vou considerar aquele coeficiente, né, de dia de maior consumo, K1. Né? Já na adutora de água tratada, né, quando eu tenho um reservatório de distribuição, né, eu vou ter lá também, né, a minha adutora, né, sendo projetada por uma vazão lá, onde eu já não vou ter mais, né, aquele consumo de água a ser adicionado na ETA, né, e considerando, né, a minha demanda, né, a população e a cota per capita e o coeficiente de dia de maior consumo, né, o K1. Né? Após o reservatório, né, então aquela adutora que vai levar a água do reservatório para a redistribuição, para as subadutoras, né, e a rede, então eu vou estar considerando tanto o coeficiente, né, de maior consumo, assim como o coeficiente de hora de maior consumo, K2, né, né, considerando ali aquela vazão, né, também, né, para o meu, né, uma vazão específica aí para atender um determinado cliente, um determinado usuário ali, né, específico, né. A adução intermitente, então, né, eu vou estar trabalhando, né, uma adução por horário, né, então eu vou ter, né, uma utilização do K1. E aí, olha só, em sistemas sem reservatório de distribuição, né, eu então trabalho com a adutora, né, eu não tenho reservatório de distribuição, né, passando naturalmente pela estação de tratamento de água até a redistribuição, então eu não vou ter um trecho, né, dessa adutora, da ETA até o reservatório, que seria calculado somente em função do K1, né, eu vou ter que calcular ele em função já desse sistema de adução intermitente, né? Vou ter água ali durante o dia todo, não vou ter água, né? Mas dificilmente a gente vai ter um sistema sem reservatório de distribuição, né? A tubulação tem que ser maior, então é preferível a gente, né, ter o reservatório, né, do que trabalhar diretamente aí com a estação, né? Até mesmo porque se a gente precisar fazer uma manutenção na estação, a gente tem uma quantidade de água ainda reservada, né, que pode atender a população naquele momento que ficar parada. Outro ponto importante a ser considerado, né, para o dimensionamento hidráulico das adutoras e verificação, né, das condições hidráulicas, resgatar alguns, né, fundamentos e considerações hidráulicas, né, aplicados, então, nesse caso, para as adutoras. Né? Então, é importante a gente, né, entender que as adutoras são projetadas considerando escoamento permanente, então, ou seja, não varia no tempo as grandezas, né, velocidade, outras grandezas típicas do escoamento,
ela ocorre em regime uniforme, né? Então, a velocidade é constante em módulo, direção, aí, o vetor, né? E é também considerado, né, a condição unidimensional, né, a única direção do vetor velocidade. Então, escoamento permanente, uniforme e unidimensional. Então, para essas condições, né, estacionárias, a gente então vai modelar, né, a nossa adutora, né, para poder definir aí as condições hidráulicas, né, as dimensões e verificar, né, o funcionamento hidráulico. Então, a gente vai aplicar lá aquelas equações gerais do escoamento, né? A primeira, a equação da energia, ou equação de Bernoulli, né? Entre duas seções transversais do escoamento, né? Entre dois pontos aí, né? Definindo essas duas seções do escoamento, onde a gente vai ter aí, né? A equação, né, da energia aqui entre um ponto e o outro, definido ali pelos elementos da linha pesométrica, né, que vai ser definido ali pelas cotas ali, né, a gente representando então, né, de forma gráfica, né, essa equação ela fica mais fácil de ser compreendida quando a gente representa de forma gráfica, através ali, né, das cotas ou dessas alturas, desses elementos físicos, desses elementos ali, dessa energia potencial, dessa energia cinética, né? Então, que vai definir a linha pesométrica, né, através lá da carga de posição, né? Então, por exemplo, no trecho, no ponto 1, né, nessa seção do ponto 1, eu tenho, então, uma altura relacionada, né, um nível, uma altura relacionada à cota, né, de posição, né, em posição em relação a um plano, né, eu tenho também, né, a carga de pressão, né, então essa carga potencial, essa energia potencial que eu vou ter, então, nesse ponto aqui né, da tubulação, né, e também eu vou ter, né, a linha de carga de energia, né, então nós vamos ter a linha pesométrica definida aí, né, pela carga de posição, né, e também pela carga de pressão, né, então essa energia potencial que eu tenho aí, né, do sistema, né, desse trecho aqui, né, da adutora, no caso, considerando para essa condição, não varia no tempo, não varia, né, o vetor velocidade, então não tem variações dessas grandezas aí, né, no tempo e nem no espaço, né. E aí eu tenho então a formação, né, de uma outra energia, que é a linha de carga, né, que é a linha de carga né, a linha de carga ou linha de energia, né, que seria a energia cinética, então, do deslocamento desse fluido, né, desse líquido, né. Então eu tenho a formação dessas duas linhas, né, que vão me indicar então essa energia, né. E aí o deslocamento de um ponto para o outro vai demandar, né, um consumo de energia que vai definir então, né, a minha perda de carga, e aí eu considero então a formação do meu plano de carga estático, né, no ponto inicial, como eu não tenho uma perda de carga, não ocorreu ainda o deslocamento, né, então eu tenho a carga, né, a energia que eu tenho disponível, né, para deslocar o meu líquido, né, nesse trecho, né, em função aí da linha da carga, né, de posição, a carga de pressão e a carga de velocidade ou carga cinética, né. E também considerando aquela outra equação, né, fundamental aí, né, do escoamento, que é a equação da continuidade, né? Então, né, as grandezas volume e a velocidade e a seção, né, de um ponto e do outro, elas vão ter que se igualar, porque a vazão, né, ela se iguala em um ponto e outro, né? Então a vazão é constante, né? Então é necessário a gente estabelecer, em função
dessas condições adotadas, né, de regime permanente, uniforme, utilizando então essas duas equações fundamentais aí do escoamento, né, a equação de Bernoulli mais a equação da continuidade, eu preciso então estabelecer a vazão a ser aduzida e os dados físicos previamente do conduto, por exemplo, comprimento do trecho, o tipo de material e a diferença de cotas, né, de um ponto inicial e de um ponto final, para então estabelecer aí a minha pergunta inicial, que seria, né, a disponibilidade de energia que eu tenho natural para o sistema funcionar em sistema por gravidade, né, em conduto forçado, né? Então, eu tenho energia para isso? Então, a pergunta, né, elementar é essa, né? Então, caso a gente venha adotar aí, né, essa condição. Então, trabalhando em escoamento e conduto forçado, né, a gente vai precisar, então, levantar essa perda de carga, né? Então, essa energia que eu vou precisar para deslocar o meu líquido, né? E aí a aplicação da equação de Bernoulli entre duas seções do conjunto, né, do conduto, então, juntamente com a equação da perda de carga, né, permite, né, a gente verificar se o escoamento pode se efetuar por gravidade ou se haverá necessidade de recalque e a determinação do diâmetro. Então, ele vai me dar essas duas condições. Então, aplicando, por exemplo, a equação, né, de perda de carga de Darcy-Weisbach, ou chamada equação universal, que é recomendada pela BNT, né, e pode ser utilizada para todos os líquidos aí, né? Então, a gente conhece essa equação aí da hidráulica, né? Essa equação de perda de carga, que ela vai levar em consideração o comprimento, então a perda de carga contínua, né? No trecho todo da adutora, né? Vai levar em consideração a vazão, o comprimento, o diâmetro, a velocidade do escoamento, a velocidade, ela não varia, né? Então, por isso que a gente, no trecho, não vai variar entre um ponto e o outro. Então, aplicando essa equação, na equação de Bernoulli, né, eu consigo, então, definir essa energia que eu vou demandar, ou se a energia que eu tenho disponível vai atender aí o meu transporte de vazão por um determinado diâmetro adotado. Uma outra equação também utilizada é a equação de Hansen-Williams, né, adotada aí, uma equação empírica somente para água, adotada aí um diâmetro de 50 a 3.500 milímetros. Então, né, tem uma faixa bem ampla de diâmetros que pode ser adotado para ela, né? E o elemento, né, diferenciado dela, né, é o coeficiente de perda de carga, que depende da natureza e das condições do material, né? Diferente, então, do coeficiente, né, de perda de carga, que vai variar em função do atrito, né, da equação universal, né? Então, são duas equações que utilizam aí, né, premissas diferentes em relação aos seus coeficientes. Um outro elemento que a gente introduz, né, nessa verificação dessa energia que vai ser consumida, né, nessa perda de carga, é a perda de carga localizada em função de acessórios, né, de equipamentos que eu venha colocar, né, de conexões que eu venho, então, colocar nessa instalação, nessa adutora, nessa tubulação. Então, curvas, todas essas conexões, né, entrada e saída de reservatório, junção, válvulas, tudo isso aí vai demandar uma energia, né, um consumo de energia ali para a água transportar, passar por aquela peça, né? Então, a perda de carga localizada. Agora, com tubulações, né, adutoras de grande comprimento, essa perda de carga localizada ela é quase desprezada ou desprezível aí, em função do tamanho ou do que ela representa, né, em termos de percentual, do que toda a perda de carga contínua, né? Então,
Muitas vezes ela acaba sendo desprezada inicialmente, né? Mas para um cálculo mais afinado, a gente, né, introduz ela, mesmo sendo pequena, né? E já para o escoamento em conduto livre, né, nos trechos aí em conduto livre, adota-se usualmente a hipótese de regime uniforme do escoamento, então ele não vai ter, né, variação aí, né, em direções, aí o módulo dele não varia, né, excetuando os segmentos específicos que seriam os transientes hidráulicos, como entrada e saída de canais, trechos em quedas, né, escadas. Então, nesses trechos aí, a gente tem um transiente hidráulico, né, e aí o regime deixa de ser uniforme, né? Então, fora esses casos, né, na adutora ali, no canal, né, de adução ali da água, a gente vai estar trabalhando com regime uniforme, né? E aí a gente aplica então a equação, a fórmula de Chezy com coeficiente de Mann, muitas conhecem aí com fórmula de Mann, né, equação de Mann, né, mas é a equação de Chezy com coeficiente de Mann, aplicado aí na equação da continuidade, né. Então, a equação clássica aí que vai ser em função, né, do coeficiente de Mann, né, que é esse coeficiente que vai determinar esse atrito da água, né, com o material, né. Então, para cada material a gente vai ter um coeficiente, né, cerâmico, PVC, né, o PVC tem um coeficiente menor do que aqueles que têm, né, um atrito maior, né, por exemplo, o concreto, o ferro fundido sem revestimento, né, então tem esse contato, a gente vai tendo então essa perda de carga de energia devido a esse atrito. E também um outro elemento é a seção molhada, né, que é o raio hidráulico, né, que é o elemento aqui dimensional, né, utilizado para então definir essa geometria do canal, né. Então, pessoal, diante dessas considerações do traçado da adutora, da vazão, né, que eu vou considerar, do período, né, de funcionamento dessa vazão, da quantidade de água que eu vou transportar em cada uma das adutoras, né, dentro dessa consideração da vazão, e também diante desses fundamentos e considerações da hidráulica de escoamento, né, que a gente vai aplicar então para o dimensionamento de adutoras, nós veremos então agora, né, como que a gente procede, né, para esses três tipos de escoamento que a gente vai ter, né, o por gravidade em conduto forçado, por gravidade em conduto livre e por recalque, né? Então, o que eu tenho que levantar, quais informações que eu preciso verificar, né? O que eu busco, né, do dimensionamento, né? As dimensões da tubulação, como que deve funcionar esse transporte em termos de velocidade, de perda de carga, de pressão, né? Então, isso a gente vai ver agora para esses três tipos, então, de escoamento que nós vamos ter. Então, o dimensionamento hidráulico de adutoras, a gente desenvolve ele, né, a partir do levantamento e definição inicial das variáveis. Olha, vazão de dimensionamento, né? Então, eu tenho uma vazão para ser transportada, para ser dimensionada. Eu vou adotar um determinado material da minha tubulação, né? Uma tubulação de PVC, de ferro fundido, com ou sem revestimento, de aço carbono, né? PVC corrugado. Então, eu vou definir qual o material que eu vou usar da minha tubulação. O comprimento, né, da tubulação, vou ter, né, essa informação em função de um ponto e outro, né, de onde eu vou buscar a água e para onde eu vou levar a água, né? Então, o traçado da minha adutora vai me ajudar também nesse sentido, né? Definir o comprimento dela.
e a diferença entre cotas, né? Então, a partir do momento, né, que eu vou definir de um ponto ao outro, que eu vou estar levando a água, né, eu vou estar, então, trazendo essa diferença entre cotas dos níveis, por exemplo, de água dos reservatórios ou de outra cota pesométrica conhecida, né? Então, a cota pesométrica, lembrando, ela é muito importante, né, para a gente entender aí a possibilidade do escoamento em conduto por gravidade, por conduto forçado, né? Então, aplicando as equações hidráulicas fundamentais, né, nós vamos ter aí, né, um dimensionamento para o conduto forçado por gravidade, né, ou por elevatória, né, então, ou por gravidade ou por bombeamento, ou o conduto, então, sendo livre, né, por gravidade. Então, nós vamos ver, então, o dimensionamento para esses três tipos. Então, a adutora por gravidade, ela ocorrendo, então, em conduto forçado ou livre, né? Os parâmetros de cálculo, geralmente, são esses, né? Que a gente vai estabelecer ou buscar, né? A vazão, a velocidade, né? A perda de carga e o diâmetro da tubulação. Esses são os parâmetros que a gente vai usar. Então, partindo lá para o primeiro, que é a adutora por gravidade em conduto forçado, então a gente tem aqui, né, uma ilustração, essa figura ilustrando, né, os principais elementos hidráulicos, né, a linha pesométrica dinâmica, a linha pesométrica estática, né, então a adutora sempre abaixo dessa linha pisométrica, né? E a diferença de carga, né? Ou a perda de carga, né? Que eu vou poder consumir aí para deslocar esse líquido. Então, qual que vai ser a carga, né? Em função, né, da minha cota, né? Da minha cota de posição e da minha cota pesométrica, né? Da minha carga de pressão, né? Então, essa energia potencial que eu tenho, né, ela tem que ser coincidente com o que eu vou perder de energia para transportar água, né? Então, é isso que eu vou acabar verificando, né? Então, esse ΔH, né, que vai ser em função aí dessa perda de carga, é a minha energia que eu vou ter disponível. Ela vai ser necessária em função, né, de todo o deslocamento da água. Então, aplicando aí a fórmula universal, né, ou a equação universal, ou a Hans-Williams, né, então vou ter esse ΔH aí, né, igual ao ΔZ, né, e aí eu vou então trazer, né, como elementos aqui, né, a vazão, o comprimento, né, e a diferença de altura, né, que vai estar em função aí também dessa perda de carga, né, então essa diferença de altura é que vai ser a minha carga que eu vou poder usar, então, para deslocar esse fluido, né, considerando, né, que a energia, né, potencial minha não vai alterar de um ponto ao outro, né, estou considerando aí o regime permanente, né, permanente uniforme, né. Então, eu vou buscar através dessas informações o diâmetro. Qual que é o diâmetro, né, que vai ser satisfatório para conduzir a água, né, com essa energia que eu tenho disponível. Aí, então, eu vou verificar velocidade, né, pressão e tudo mais. Então, a linha pesométrica, né, efetiva, né, descontada lá, né, aquela carga de posição, né, o que é conhecido, né, procura-se então o diâmetro da adutora, né, então a gente vendo aqui, né, os elementos, né, hidráulicos a serem, né, levantados, né. Então, a gente tem que definir essa linha pesométrica inicialmente, né, para verificar se a adutora, a todo momento, o traçado da adutora está abaixo dessa linha pesométrica, então indicando inicialmente a possibilidade, né, do escoamento aqui em conduto forçado por gravidade, né. E aí a gente parte, então, para definir o diâmetro dessa adutora, para transportar aquela vazão, né, que eu tenho de projeto. A gente vai, então, aplicar as equações da continuidade e da perda de carga, né?
equação lá da continuidade e da perda de carga assimilando lá a equação da energia, né, de Bernoulli, fixa o valor da perda de carga por metro, né, a perda de carga unitária, né, ou a velocidade. Então, a gente vai fixar um outro e verifica se o valor é aceitável, né? E no caso da velocidade, né, é o primeiro parâmetro a ser verificado. Então, nós vamos verificar, né, de acordo com aquele diâmetro que eu estou utilizando, para aquela vazão, para aquele material, para o tubo que eu estou usando, a velocidade mínima e máxima, se eu variar o diâmetro, vai atender, né, as recomendadas. E aí, então, já entrando nesse assunto, né, a gente então levanta aqui, olha, como velocidades em condutos forçados. Velocidades baixas, né, é importante a gente compreender isso, favorece, então, depósito de sedimento e dificulta a retirada de ar, né? Velocidades elevadas aumenta a perda de carga, né, e favorecem o aparecimento de transientes hidráulicos, né? Então, isso é ruim do ponto de vista do escoamento. Então, a gente tem que ter, né, sempre um controle dessa velocidade mínima e máxima em função dessas consequências aí. A velocidade mínima em adutora, né, a gente verificando aqui, né, em função lá da qualidade da água, né, então água com, nessa tabelinha trazendo aqui esses dados, então água com suspensões finas, né, água com areias finas, água com matéria orgânica, né, variando então de 0,3 a 0,6 metros por segundo, então aquela água bruta, né, tem material assim, a gente considera aquela água da adutora, né, de água bruta, né, aquela água, né, do sistema de produção, da captação de água, né. Então, velocidades mínimas em condutos forçados, adotados aí em projeto, tá, geralmente é utilizado esse valor de 0,5 metros por segundo, e velocidade máximas em conduto forçado, olha só, a faixa aí, né, usual, né, de 4 a 6 metros por segundo, levando em consideração aspectos técnicos e econômicos, né, nós vamos ver que o limite máximo não tem ultrapassado o valor de 3,5 metros por segundo, né? Tá? Então, essa é uma recomendação de projeto. Nós temos um primeiro exemplo aqui, eu vou apresentar os exemplos, né, de exercícios, e na aula síncrona a gente vai desenvolvê-los junto, né, tirando as dúvidas e tudo mais. Mas eu vou fazer a leitura do enunciado deles aqui, né, e informar o que é necessário. Então, verificar, olha, nesse exemplo 1 pede-se para verificar as condições hidráulicas de uma adutora entre dois reservatórios, R1 e R2, com níveis médios de água, tá? Nas cotas aí 810 e 784 metros. Essas são as cotas, né, desses dois reservatórios, onde eu vou então ligar eles aí através de uma adutora, né? Essa adutora tem lá interligada por um comprimento de 1.200 metros, tá? E ela deve conduzir ali 60 litros por segundo, tá? Então tem que chegar no reservatório 2, 60 litros por segundo. As peças ou conexões, né, que nós vamos ter aí nessa linha, né, dessa adutora, que ocasionarão também perda de carga, no caso a perda localizada, são 3 curvas de 90, 6 T's de passagem direta, uma entrada normal, uma saída de canalização e uma válvula de gaveta aberta, tá? E aí a gente tem aqui então um croquis, né, desse sistema, né, onde a gente tem um reservatório, né, uma cota mais elevada, seria aquele de 810 metros, e um reservatório numa cota inferior de 784, com essa adutora, né, passando por esse trecho, né? Então, esse é o trecho da adutora passando por essa topografia, vamos dizer assim, né, que vai então
determinar aí essas conexões que a gente vai precisar instalar. Então, essas mudanças de direção, né, em função da topografia. E no final dela a gente tem uma válvula, né, de gaveta aí aberta, tá? Considerando essa válvula né, aberta para poder, né, passar aquelas 60 litros por segundo de água, né? Então, no caso de uma necessidade de manutenção, né, a gente fecha ela. Por quê? Porque aí uma primeira análise que a gente faz, né, é essa da linha pesométrica, né? Então, a gente vai ter uma linha pesométrica, olha só, que vai estar em função né, dessa diferença de nível, né? E que ela tem, né, uma consideração aqui de perda de carga, né? Em função da perda de carga, tanto do trecho, né, assim como da válvula, né? Então, essa válvula ela pode controlar o nível dessa perda de carga, né? Então, esse ΔH aqui, né, a linha pesométrica, né, coincidindo então, né, a linha da adutora coincidindo aí abaixo da linha pesométrica. Isso é um ponto importante para a gente considerar então essa hipótese, né, de escoamento em conduto forçado, né, por gravidade, que é o que se busca aqui. Então, para isso ocorrer, olha só, eu tenho que dimensionar o diâmetro dessa tubulação, aí nós estamos admitindo ser de PVC, a tubulação, com aspereza média aí de 0,035 milímetros. Isso vai ajudar lá para definir aquele coeficiente lá da fórmula universal, né, o F. Calcular a vazão efetiva, que poderá ser conduzida na adutora, dimensionada e a velocidade correspondente. Então, nós vamos achar um diâmetro e aí nós vamos, então, verificar qual vazão esse diâmetro, de fato, vai transportar. Então, um diâmetro, vamos dizer, né, nós vamos achar um diâmetro inicialmente, né, necessário, né, para transportar 60 litros, mas provavelmente ele não vai ser um diâmetro comercial. Então, adotado um diâmetro comercial, nós, então, vamos, então, verificar qual vazão que ele pode transportar, né? E aí a gente, então, verifica, então, o comportamento hidráulico, né? Que seria dessa velocidade. Então, alterando esse diâmetro, qual que vai ser a velocidade aí, né? Da água, né? Nessa adutora aí. Indicar aí também, no terceiro momento, indicar algumas medidas que poderão ser tomadas para a adutora conduzir exatamente a vazão especificada, tá? Então, por exemplo, desde a instalação da válvula, né, para regular a quantidade de água, caso a gente adote um diâmetro maior e transporte mais água, né, até outras soluções aí que aí a gente vai explorar quando desenvolver esse exercício, né? Mas, né, eu já recomendo que vocês iniciem. Um outro exemplo é esse aqui, então, para a gente trabalhar, né, os diâmetros equivalentes, então uma outra possibilidade, né, de trabalhar com adutoras e na aula, no primeiro vídeo que eu passei para vocês aqui dessa aula de adutoras, eu apresentei para vocês lá, né, um trecho de adutora tratada, né, de água tratada, daquele sistema São Lourenço, da Sabesp, que tem, né, diâmetros diferentes na mesma adutora, né? Então, trechos com diâmetros diferentes. Então, é aquele, né, fundamento hidráulico aqui dos diâmetros equivalentes, né? Então, esse exercício visa isso. Então, pretende-se, olha, ligar dois pontos, né? Aí a gente já começa a inserir um outro conceito importante nesse da hidráulica de condutos, né, que a gente vai estar trabalhando, que são os nós. Então, um ponto inicial e um outro ponto final, né, onde a gente vai estar iniciando e finalizando um trecho, né. Então, dois pontos, ou, né, esses nós aí, de uma adutora, né, de conjunto aí de 1.000 metros, tá? Uma adutora de 1.000 metros deverá transportar uma vazão, então, de 28 litros por segundo.
considerando que a perda de carga admitida para esse trecho seja, então, de 14 metros, tá? Então, ou seja, 14 metros de coluna d'água e uma tubulação nova de aço soldado. Ó. Então, aqui ele está trazendo para a gente o coeficiente, né, da equação lá para utilizar na equação de Hansen-Williams, né, um coeficiente de 125. Ó. Então, a gente vai utilizar até uma outra equação aqui, né, da perda de carga, né, em função aí desse coeficiente que foi dado, né, para esse tipo de material da adutora de aço soldado. Calcule, então, inicialmente o diâmetro requerido. Então, lembrando, né, a nossa busca inicial sempre é calcular o diâmetro, depois verificar a velocidade, a perda de carga, né, se vai ser coincidente com a carga inicial que eu tenho disponível, né, e aí eu vou fazer as verificações hidráulicas, né, outras verificações hidráulicas, como, né, no caso, eu já falei da velocidade. Então, inicialmente calcular o diâmetro, depois a gente vai calcular os diâmetros equivalentes em séries correspondentes. Então, inicialmente a gente vai calcular a adutora com um diâmetro só e vamos verificar qual que é o comportamento hidráulico dela, né? Caso a gente não tenha um diâmetro comercial que atenda para essa vazão, né? A gente vai ter que adotar um diâmetro a mais, um diâmetro maior, né? Então, certamente vai ter uma condição maior de água, né? E aí a gente pode, então, trabalhar isso dessa outra forma, que é variar, então, esses diâmetros, né? Então, trabalhar com esses diâmetros equivalentes aí ao longo, né, de toda a adutora, né? Então, essa é a proposta, tá? Desse exercício. Então, tem aqui, né, uma ilustração, né, desse princípio aí do diâmetro equivalente, né? Que a gente, então, vai adotar aí nesse exercício. E no outro exercício, ainda sobre adutora, né, de conduto forçado aí, funcionando por gravidade, a gente tem aqui, olha, nessa figura abaixo, mostra o perfil do terreno, na qual deverá ser assentada uma adutora em PVC de 1.200 metros de extensão, para interligar os reservatórios. Então, a gente tem um reservatório na cota 810 e na cota 784, respectivamente. Pede-se para dimensionar essa adutora para conduzir 60 litros de água. Então, a gente tem aquela mesma situação de adutora, né, do exemplo 1, só que agora tem um outro perfil, né? E aí a primeira análise, né, para a gente fazer aqui é o seguinte, olha, é a análise da linha piezométrica, né? Então a gente verifica através dessa linha piezométrica, que vai ser em função dessa carga, né, dessa altura dessa lâmina, né, de água que eu vou ter aqui do reservatório, da minha cota inicial, né, até a cota final. Então, a gente verifica que se a adutora for seguir esse perfil do terreno, parte, né, dela vai estar numa condição que não é possível a gente, né, desenvolver aqui, né, o escoamento por conduto forçado por gravidade, né. Então, o perfil da tubulação corta a linha piezométrica, né? Não é possível o transporte de água por gravidade em conduto forçado sem alterar o perfil do terreno. Então, vamos buscar uma solução para esse caso aqui também, tá? E aí, gente, olha, partindo então para o outro tipo de adução, que seria a adução por gravidade em conduto livre, né? Então, como que eu vou dimensionar essa adutora, né? Então eu vou considerar lá, né, o escoamento em regime uniforme, né, do conduto, né? Então a linha piezométrica minha vai coincidir com o nível da água que eu vou ter no meu canal, né, ou na minha tubulação ali funcionando em escoamento livre, né? O escoamento então gradual e bruscamente variado ocorrendo somente nas transições, tá? Então, na adutora, de fato, eu vou estar usando o regime uniforme, né? Considerando o regime uniforme no conduto, ó. O
utilizada aí em condições topográficas favoráveis, né? Então preciso de ter aí uma declividade para fazer esse deslocamento da água por gravidade, né? Aplica-se então a equação de Chezy com coeficiente de Mann. Então, inicialmente, né, a gente vai determinar a capacidade de vazão para a dimensão conhecida, né? Então vamos adotar uma dimensão e vamos definir se essa dimensão do canal, né, desse conduto, vai então ter capacidade hidráulica ou capacidade de vazão. E depois então a gente vai determinar, né, as dimensões aí dessa adutora, né, para a vazão, né, considerando lá o nosso coeficiente, né, de Manning, né, e a declividade. Então, esses são os elementos que nós vamos estar, né, introduzindo, né, nessa verificação. E adotando, né, uma relação aí de altura da lâmina d'água em função do diâmetro, né, ou da dimensão, né, que eu tenho do canal, né? Então, ou seja, a altura da lâmina, né, sendo de 80%, né, da altura total que eu tenho do canal, né? Esse é um outro elemento que eu vou estar considerando, né? E considerar remanso em trechos com escoamento variado, né? Então, quando eu tiver um escoamento variado, eu vou ter que considerar a questão do remanso. As velocidades, então vou checar, né, na sequência a velocidade mínima e máxima, né? Então, uma verificação hidráulica que eu sempre vou ter que fazer, né, do meu escoamento. Então, velocidade máximas admitidas aqui, ó, em condutos aí, né, em escoamento livre, né? De alvenaria, né, de 2,5 metros, concreto 5 metros, tubo cerâmico 6 metros, né, rochas compactadas 4 metros e tal. Velocidade mínimas, ó, admissíveis, né, 0,3 a 0,60, né, aquelas, né, que eu vou ter ali com recomendação, né, com material, né, que eu estou transportando água com material. Então, a adutora de água, geralmente, né, gente, a adutora de água em escoamento livre, né, por gravidade, né, então o escoamento livre vai acontecer por gravidade, né, então a gente pode considerar, né, somente, né, dessa forma a denominação, né, escoamento livre. A adutora por escoamento livre, ela vai ser uma adutora geralmente de água bruta, né? Então, por mais que ela seja fechada, né? Então pode ser uma manilha de concreto fechada, ou uma tubulação, né, cerâmica, ou mesmo de aço, né, ferro galvanizado. Então, mas ainda assim ela, né, vai ter ali uma, né, pelo fato dela não estar, né, em seção plena ali dentro do conduto, então com essa possibilidade da água entrar em contato com o ar e aí receber algum, né, algum elemento externo como um micro-organismo ou mesmo um elemento poluente, né, algum sólido, algum elemento que possa contaminar essa água. Então, assim, ela vai ser, né, geralmente para transportar água bruta, né? E a água bruta, ela geralmente tem esses elementos aqui, né? Então, tem um pouquinho de sólido, né? Areia, argila, silt, então tem todo esse material aí que tem na água natural, né? Aquela água bruta ali do rio ou mesmo do poço, né? Então, verificada aí, né, uma ou outra dessas elementos aqui da qualidade da água, né, a gente então vai definir aí uma velocidade. Então, uma água que tem um material suspenso fino, né, vai evitar, né, uma velocidade muito baixa, né, então se tem uma velocidade menor, já que tem essa possibilidade, né, de não ter essa retenção, né, essa sedimentação, que o problema da velocidade muito baixa é essa, né, reter o material ali, né. Então, na medida que a gente tem mais material e material que sedimenta mais, a gente então vai ter uma velocidade um pouquinho maior, ou seja, vai, né, evitar de ter uma velocidade muito baixa.
O exemplo, né, o exercício para a gente fazer, né, eu vou fazer a leitura dele aqui e destaco que a gente vai estar fazendo ele na aula síncrona, né, que seria dimensionar uma adutora com tubos circulares pré-moldados de concreto aí, para a vazão de 1.100 litros, implantada em uma declividade de 1,7%. Tá? Então, esses são os dados iniciais que a gente vai estar considerando aí para fazer esse pré-dimensionamento hidráulico dessa adutora, né, por conduto livre. Então, chegando na nossa última forma de adução, né, de água, aí, que seria a adutora por recalque, né, então o conduto forçado, ele, né, funcionando por recalque ou por bombeamento, os parâmetros, então, de cálculo conhecidos, né, vão ser vazão, comprimento da adutora, né, desnível a ser vencido, então o desnível geométrico, né, e o material da adutora que eu vou estar utilizando, né? Então, basicamente, esses elementos. Então, eu vou estar, com base nesses elementos, né, então, definindo qual que vai ser a minha altura manométrica, né, e aí definir a minha linha pesométrica aí, estática e dinâmica, né? A dinâmica que vai ser em função dessa perda de carga que eu vou ter na minha linha. E aí eu vou buscar o quê? Eu vou buscar, né, conhecer um desses elementos aí em função, né, do que eu tenho disponível. Então, o diâmetro é hidraulicamente indeterminado, olha, para uma mesma vazão, diminuindo-se o diâmetro, né, aumenta-se a potência da bomba e vice-versa. Então, aquele cálculo hidráulico, né, que a gente verifica e depois volta fazendo o ajuste, né? Utilizando aí a equação, né, de perda de carga, né, nessa consideração, então, dessa altura manométrica, né, que vai ser a altura geométrica, né, do desnível aí, do ponto que eu vou coletar a água, né, que eu vou captar água até o ponto que eu vou estar levando ela, mais a perda de carga. E aí isso vai me ajudar, né, definir ali a minha potência da bomba, né, aquela equação da potência da bomba. Então, a determinação do diâmetro da adutora é feita levando em consideração aspecto econômico-financeiro, né, selecionando aquele com menor custo de quê? De implantação, né, então implantação de bomba e de tubulação e de operação e manutenção delevatória, né, que seria basicamente o consumo de energia. Então eu vou ter que considerar essas duas questões, né? Então eu coloco um maior diâmetro, um menor diâmetro, isso vai influenciar na questão da potência do conjunto, né? E aí qual que vai ser o custo de implantação, depois o custo de operação, né? Em função aí dessas dimensões e do sistema, né, de bombeamento. Algumas recomendações aqui para o estudo do diâmetro econômico seria o pré-dimensionamento do diâmetro dentro da faixa usual de velocidades ou de perda de carga e avaliação de alternativa considerando a vazão de projeto, comprimento da adutora, desnível, né, e o material da tubulação. E aí, olha só, velocidade econômica adotada geralmente aí, né, de 1 a 1,5 metros por segundo, né, a fórmula de Bresser aí para nos ajudar a verificar essa velocidade, né? Então, que vai trazer aí essa relação aí com o diâmetro, né, do recalque, o coeficiente que eu utilizo nessa equação, né, o coeficiente econômico, né, de 0,6 a 1,6, e a análise econômica através do critério do valor presente. Então, o que seria isso, né? Eu considero o custo de implantação e o custo de operação. O custo de operação eu vou levar em consideração essencialmente o custo que eu vou ter de energia, né, para o meu sistema de bombeamento. Então, utilizando uma bomba, né, que tem uma potência maior, que tenha, né, uma demanda maior de energia, eu vou ter, então, um custo maior. Então, qual que é o período de projeto que eu tenho? 10, 15, 20 anos? Então, eu vou trazer esse custo, né, para o valor atual de 10, 15, 20 anos, né, como a gente viu no exercício
lá no início da disciplina, né, de valor presente líquido, né, e aí, então, eu faço essa análise econômica, né, não somente em função da implantação, mas também da operação. Então, para o sistema de recalque, né, por bombeamento, né, o sistema de escoamento forçado por recalque, é essencial isso. Então, consideração de todos os custos não comuns, né, tubulação, montagem, escavação, reaterro, equipamento, energia elétrica, e tudo mais, né, para fazer essa análise econômica de uma forma mais completa. E aí a gente então vai fazer esse exercício, né, juntos aí, mas eu peço que vocês já iniciem, que seria dimensionar aí uma adutora com base em critérios econômicos, né, para conduzir em média a vazão aí de 220 litros por segundo e no máximo 260 litros por segundo, a uma altura geométrica aí de 40 metros, tá? Numa extensão de 10 quilômetros, seria a nossa adutora. Considerando que as principais despesas vão ser, olha lá, de 1,83 por diâmetro, né, em milímetro, em comprimento de tubulação, né, em metros, aí assentada em área rural, onde que vai demandar menos a questão de desapropriação, né, então a cada, né, milímetro do diâmetro, eu vou considerar que o custo é de 1,83. Então, se aumentar muito, né, o diâmetro aí, eu tenho que lembrar desse acréscimo aí. E, né, o valor de 15 mil por quilowatts aí de conjunto motobomba instalado, né, com uma reserva aí, garantido que eu tenho uma reserva da potência aí, né, pelo menos de 50%. E o valor de 0,8 por kWh de energia consumida, tá? Então, esses são os dados aí de custo de implantação, custo de operação que eu vou estar assumindo. Considerar que a taxa de desconto de 12% ao ano, né? Então, já que eu vou estar fazendo uma análise do valor presente líquido, né, para um determinado período de projeto, né, e a rugosidade interna da tubulação de 0,5 milímetro, temperatura da água aí de 20 graus, e temperatura média, né, e alcance de 25 anos de projeto, né, então o período de projeto 25 anos, então esse que vai ser o período, então, que eu vou calcular o custo, né, de operação e trazer para o valor atual e somar lá com o valor de implantação, para então definir qual, né, solução vai ser mais viável do ponto de vista técnico, que é levar a quantidade de água que eu preciso, né, para aquela condição que eu preciso, e econômico, né, qual que vai ter o menor custo aí, não só de implantação, mas de operação também. Então, essas são as informações, né, de dimensionamento aí, hidráulico das nossas adutoras, né, trabalhando aí em escoamento forçado, né, em escoamento livre, lembrando que escoamento forçado a gente pode ter, nesse caso aqui, por recalque ou por gravidade. As nossas referências utilizadas, né, destacando aí que a gente tem, né, uma BNT, né, específica para essa parte do sistema de abastecimento de água, né, que é a 12215, que é o projeto de adutora, né, então muitas informações a gente já trouxe aqui, e na última aula aqui de adutoras, no último vídeo dessas adutoras, eu vou apresentar algumas outras recomendações de projeto, né, considerando também outras que a T104 da Copasa apresenta. A gente apresenta aqui também os 3 ODS aí relacionados com a disciplina, ODS 3, ODS 6, ODS 11, né? E é isso aí, pessoal, nos vemos então no próximo vídeo e nas aulas síncronas. Obrigado.